Olá a todos! Vamos para a segunda aula dessa série onde exploramos o UMD da Unreal Engine. Na aula anterior a gente viu o que é UMD e como ele é importante para a interface do seu projeto. Hoje vamos criar o nosso primeiro Widget Blueprint na prática e você vai ver como é simples começar. O Widget Blueprint é como se fosse o arquivo que guarda a interface, que contém textos, botões, imagens e também a lógica que controla como ela reage. É como se juntasse a parte visual e a lógica num só lugar, tipo ter o design e a programação lado a lado. Para criar um Widget Blueprint, só abrir o Content Browser, clicar com o botão direito, User Interface, Widget Blueprint. Dar um nome, por exemplo, WBP_example e entrar. Você vai ver duas áreas principais, o Designer, que é onde montamos o visual, e o Graph, que é onde programamos o que cada elemento vai fazer. Primeiro vamos entender na aba Design como montar uma interface. No painel esquerdo tem a lista de widgets prontos, como texto, botão, imagens, barra de progressos e muitos outros. Cada um desses elementos podem ser combinados e personalizados para criar praticamente qualquer tipo de interface, seja menus principais, HUDs de jogos, barras de vida, inventários, mapas, janelas e diálogos. O limite é sua criatividade. No Designer você tem total controle sobre posição, tamanho, cores, fontes e imagens. E é possível mudar seus próprios assets, mudar estilos, criar animações de interface e até organizar tudo em layouts responsivos que se adaptam a diferentes resoluções de tela. O Widget Blueprint é utilizado principalmente em duas situações diferentes, dependendo do tipo de interface que você quer criar. E seria com Canvas Panel, que é quando você quer criar um HUD, por exemplo, para colocar uma barra de vida, minimapa, contador de pontos ou qualquer outro elemento que queira que fique fixo na tela. O Canvas Panel é a base ideal. Ele funciona como uma tela em branco, onde você pode posicionar seus elementos exatamente onde quiser, com total liberdade. No Canvas, o posicionamento é absoluto, você arrasta, solta e ajusta o tamanho de cada item individualmente, sem que o layout seja alterado automaticamente. Isso é perfeito para interfaces que precisam manter posições específicas, como placar no canto superior, um mapa no inferior e botões de ação nas laterais. Ao selecionar o item na janela de hierarquia, aparecerá na aba de detalhes todos os parâmetros modificáveis para se trabalhar. E já que estamos falando de posicionamento no Canvas, vale a pena entender também o sistema de âncoras. As âncoras são guias que definem a relação de um elemento com o tamanho da tela ou do seu painel pai. Por exemplo, se você posicionar um botão ancorado no canto superior esquerdo, ele ficará sempre neste canto, independente da resolução. Você pode ancorar em qualquer canto, nas laterais, no centro ou até usar âncoras esticadas para que o elemento redimensione automaticamente junto com a tela. Isso é essencial para criar HUDs e interfaces responsivas que funcionem bem tanto em 16:9, 21:9 quanto em telas menores. Sempre que possível, use âncoras para evitar ter que ajustar posições manualmente em cada resolução. No decorrer das aulas, vamos nos familiarizando com os principais parâmetros. E também criamos o Widget Blueprint sem Canvas Panel, que é quando você não precisa dessa liberdade total de posicionamento, e sim de algo que se encaixe automaticamente dentro de outros layouts. Para isso você pode criar o widget sem canvas. Neste formato, o widget pode ser algo fixo ou modular, pensado para ser adicionado dentro de outros widgets maiores. Isso é muito útil para criar componentes reutilizáveis, como cartões de itens para o inventário, botões padronizados para um menu ou entradas de uma lista de jogadores. Nesses casos, o posicionamento e o tamanho são controlados pelo painel pai, como Vertical Box, Horizontal Box ou Grid Panel, garantindo que tudo se organize de forma proporcional e responsiva, sem precisar ajustar cada posição manualmente. Vamos entender essa diferença na prática. Vou criar um novo Widget Blueprint e nomear de WBP_Epic Button. Esse Widget Blueprint será um botão que iremos poder acionar dinamicamente dentro de outros widgets. Para o nosso primeiro exemplo, vou apenas adicionar um botão direito para o espaço. Como não tem Canvas, para visualizar por agora, você pode definir o tamanho que você quer aqui em cima nessa aba de ferramentas. Em Screen Size temos as opções diferentes de resoluções e proporções de tela, o que é essencial para garantir que o seu widget fique com o tamanho certo quando for utilizado dentro de outros layouts.
Por exemplo, você pode definir para 1920 por 1080 se quiser trabalhar em Full HD, ou escolher resoluções menores para testar escalas diferentes. Essa configuração ajuda a ter uma noção visual de como o elemento vai se comportar quando ele for adicionado a outros widgets ou colocado em jogo. Logo ao lado, neste outro campo, já vem selecionado por padrão Fill Screen para preencher a tela. Aqui você pode mudar o modo como a área de trabalho é preenchida, seja ocupando toda a tela, mantendo proporção ou deixando bordas visíveis para simular margens. Fill Screen faz o widget ocupar toda a área disponível do screen size selecionado. É ideal quando você quer que, ao ser criado dinamicamente, ele preencha todo o espaço da tela ou da área definida, sem deixar margens. Custom permite definir manualmente largura e altura, útil para quando você quer trabalhar com um tamanho fixo que não dependa da tela inteira. Custom on Screen é igual ao Custom, mas centraliza e exibe o tamanho definido dentro do espaço da tela simulada, permitindo ver as margens ao redor. Serve para visualizar como o widget se comporta quando não ocupa toda a tela. Desired ajusta automaticamente o tamanho do widget para o seu tamanho natural, ou seja, baseado no conteúdo e no layout interno. E o Desired on Screen é igual ao Desired, mas centralizado e com a simulação de estar dentro de uma tela maior. Útil quando você quer manter o tamanho natural do widget, mas visualizar como ele ficaria flutuando dentro de outra interface. Vou selecionar o Desired para que o tamanho do botão ajuste conforme o tamanho do texto. Mas lembrando que essa configuração aqui é apenas para visualização. Se quiser ter o controle para definir o valor fixo, é só utilizar um Size Box. Veremos mais para frente. Vou nomear o botão e selecionar essa caixinha para transformar em uma variável. Precisamos sempre fazer isso quando queremos acionar alguma funcionalidade ao widget. Vou apenas inserir um texto no botão para deixar nomeado. Transformar em uma variável também e criar nossa primeira lógica. Se clicarmos no botão, vir aqui embaixo na janela de detalhes, conseguirá ver os principais eventos que controlam as interações do botão. OnClicked é disparado quando o botão é clicado e solto rapidamente. É o evento mais comum para acionar ações, como abrir menus ou confirmar escolhas. OnPressed executa assim que o botão é pressionado, antes mesmo de soltar o clique, bom para iniciar animações ou feedbacks visuais instantâneos. OnReleased executa no momento em que o botão é solto, pode ser usado para encerrar ações iniciadas no Pressed. OnHovered dispara quando o cursor do mouse entra na área do botão, ideal para mudar a cor, exibir dicas ou destacar o botão. E Unhovered executa quando o cursor sai da área do botão, geralmente para reverter efeitos visuais aplicados no Hovered. Cada um desses eventos pode ser utilizado sozinho ou combinado para criar experiências de interações mais ricas e responsivas para o jogador. Vou selecionar OnClicked e já somos redirecionados ao gráfico de eventos. É aqui onde iremos programar as funcionalidades dos widgets. Vou apenas colocar um print string com o nome Hello World. Por padrão, ele nos sugere 3 eventos para começar. O evento pré-construct executa antes do widget ser completamente construído, especialmente utilizado para definir valores ou ajustar o visual ainda dentro do editor, antes mesmo do jogo rodar. Imagine que você tem uma tabela externa com todos os nomes que você vai utilizar para os botões. Você pode simplesmente buscar pelas informações do Data Table e preencher dinamicamente os botões conforme os itens da tabela. Ótimo para pré-visualizar mudanças sem precisar dar play. Mas este exemplo também serve para o Event Construct, caso você não precise visualizar antes. Ele executa quando o widget é criado em tempo de jogo. Ideal para inicializar variáveis, configurar textos, carregar imagens ou preparar o que o jogador vai ver. É como se fosse o Event Begin Play do Blueprint, acionado assim que criado. E o Tick é um evento especial que é executado a cada frame enquanto o widget estiver ativo na tela. Ele é útil para atualizações constantes, como barras de progressos que se movem em tempo real, contadores regressivos, animações manuais ou qualquer lógica que precise ser recalculada continuamente. Mas é importante ter cuidado, como o tick roda o tempo todo, ele pode impactar o desempenho se utilizado de forma exagerada ou para cálculos pesados. Sempre que possível, prefira eventos que disparem apenas quando algo realmente muda, para evitar processamento desnecessário. Por exemplo, vou pegar esta variável do texto para o gráfico e buscar pela função definir texto, setText.
Aqui eu poderia definir um texto para alterar, mas como a ideia é ser dinamicamente, vou promover para uma variável. E nos detalhes vou selecionar este olhinho para mudar para instância editável e também marcar essa caixinha para expor no spawn. Vou conectar ao pré-construct para pré-visualizar antes de reproduzir. Desta forma, ao criar este widget em outro blueprint, poderei escrever no próprio Node o nome para ser definido. Vamos entender. Temos duas formas de adicionar um widget dentro de outro widget. Manualmente, pois simplesmente podemos arrastar do Content Browser e arrastar o widget direto para o Canva de outro widget, ou vir aqui nessa seção User Created e selecionar o widget que quiser adicionar, ou dinamicamente através de programação. Por exemplo, vamos utilizar o pré-construct para pré-visualizar como ficará antes de reproduzir o jogo. Se virmos aqui na descrição do Canvas, ele diz que é bom para dispor manualmente o layout, e ruim quando é utilizado para adicionar os itens dinamicamente. Vamos entender isso. Vou definir o Canvas como uma variável. E assim no gráfico aparecerá a variável para trabalhar. Vou arrastar para o gráfico e daqui podemos criar um widget utilizando o Node Create Widget. Ao selecionar o widget, aparecerá exposto no Node todas as variáveis e ativar a opção para ser editável e exposto no spawn. Aqui, ao definir o texto, já irá ser alterado no pré-construct do widget. Geralmente adicionamos o widget a viewport, mas neste caso quero adicionar para dentro do Canva. Posso buscar pela variável do Canva e buscar pelo Node addChild to Canvas. O conteúdo para adicionar virá do return value. Só conectar tudo. Como essa lógica está conectada no pré-construct, sempre que eu compilar, ela será executada e já irá inserir os widgets dentro do Canvas. Mas como o próprio Node indica, não é a forma ideal para adicionar elementos dinamicamente, pois não nos dá controle sobre a posição. O resultado padrão é que o widget seja colocado automaticamente no canto superior esquerdo, e para resolver isso, o próprio Node sugere o uso de containers. Usar containers é a melhor prática quando criamos elementos dinamicamente, porque assim garantimos que eles se posicionem corretamente, se adaptem a diferentes resoluções e mantenham um layout consistente. Os containers são todos os widgets que permitem organizar e alinhar outros widgets dentro deles de forma automática. Em vez de posicionar manualmente cada elemento, o container define regras de alinhamento, espaçamento e dimensionamento, deixando o layout mais limpo e responsivo. Alguns exemplos de containers são o Horizontal Box, que organiza elementos lado a lado na horizontal, Vertical Box, que organiza elementos de cima para baixo na vertical, o Grid Panel, que permite organizar elementos em linhas e colunas, e o Overlay, que permite sobrepor elementos mantendo camadas diferentes. Veremos cada um deles e outros com mais detalhe na medida que avançamos na série. Mas, por exemplo, vamos acionar os botões na Horizontal Box para organizar eles horizontalmente. Só ancorar onde quiser. Vou apenas promover a box para uma variável, arrastar ele para o gráfico e buscar pela função adicionar child to horizontal box. Só conectar após criar o widget. Assim, ao compilar, podemos ver que criou um botão com texto que escrevi no Node. Para ajustar, só clicar na caixinha Size to Content, para ajustar conforme o conteúdo que for adicionando na box, pois eu quero criar vários. Para isso eu vou utilizar o Node For Loop. Com ele eu consigo acionar a sequência de funções quantas vezes eu definir aqui. Por exemplo, vou adicionar 6 botões, deixando de 0 a 5. O primeiro index será 0, o segundo 1, o terceiro 2 e assim por diante. Só conectar e compilar. Assim já podemos ver como ficaria se criarmos esses botões durante a reprodução. Eles ficam ajustados horizontalmente, mas se quiser dispor organizando verticalmente, é só utilizar a caixa vertical. Vou promover para a variável. Utilizar uma sequência para criar novos botões e adicioná-los na Vertical Box. E compilar.
Assim podemos criar botões com funcionalidades dinamicamente. E se quiser em um grid, é só utilizar o Grid Panel. Iremos utilizar os widgets na medida que formos avançando nas aulas criando lógicas aplicadas. Agora vamos ver como adicionar um widget na viewport do jogo. Você pode criar widgets diretamente pelo Event Graphic da maioria dos blueprints. Por exemplo, é possível instanciá-los a partir do Level Blueprint, Game Mode, Game Instance, Player Character e muitos outros. Isso significa que você pode escolher o ponto exato da lógica do seu jogo onde a interface será criada, seja no carregamento do nível, no início da partida ou em resposta a alguma ação do jogador. Aqui no Event Gameplay do Level Blueprint, vou buscar pelo Node Create Widget e selecionar o widget. Para adicionar a porta de visualização, é só buscar pelo Node Edit Viewport e conectar. Aqui tem outro detalhe importante. Por padrão, o jogo não sabe quando deve utilizar o mouse ou não. Precisamos alterar via programação para fazer o mouse aparecer e focar no widget. Para isso, é só utilizar os nodes Get Player Controller e Set Show Mouse Cursor para definir para verdadeiro e fazer aparecer o mouse. E daqui também buscar pelo node Set Input Mode. Aqui temos a opção para o jogador focar apenas no jogo, apenas na UI ou nos dois. Nesse caso, quero que ao criar o widget, o jogador pare de controlar o jogo e foque apenas no widget. Outra opção para não ter esses nodes aqui é simplesmente colocar no construct do widget. E definir o widget para focar como self. Assim, da mesma forma, será acionado assim que criar. Aproveitar e apresentar o Event Destruct, que é acionado quando o widget é removido ou destruído. Já seria útil para voltar os controles ao normal. Dessa forma, conseguimos transitar entre menus e gameplay facilmente. Feito isso, é só reproduzir que irá aparecer o widget na tela com a seta do mouse exposto para você interagir com os botões. Antes, preciso só conectar o evento que eu esqueci. E vou colocar um pequeno atraso. Vamos ver. Pronto, perceba que todos os botões estão funcionando acionando o print string. E este botão poderia fazer qualquer coisa no seu projeto. Essa prática é muito interessante de se utilizar quando você quer criar componentes reutilizáveis que mantenham o mesmo estilo e comportamento em diferentes partes da interface, sem precisar refazer tudo do zero. Com um widget como esse botão, você pode definir visual, cores, fontes e até animações uma única vez, e depois simplesmente instanciar este botão em qualquer menu, lista ou painel do jogo. Isso garante consistência visual, economiza tempo e facilita ajustes futuros, já que qualquer alteração feita no Epic Button se refletirá automaticamente em todos os lugares onde ele for utilizado. E claro, ele ainda pode ser reutilizado de projeto a projeto. Logo iremos criar umas mecânicas interessantes para entender melhor. Eu quis apresentar esse conceito de criar widgets manualmente ou inseri-los dinamicamente, porque isso abre possibilidades muito maiores na hora de construir interfaces. Quando você entende as duas abordagens, você consegue decidir qual faz mais sentido para cada situação. Manualmente é ótimo para elementos fixos que sempre estarão presentes desde o início, como um HUD principal ou um menu inicial. E dinamicamente se torna perfeito para criar elementos apenas quando necessário, como mensagens temporárias, notificações, itens de inventário ou listas que mudam durante o jogo. Esta flexibilidade permite otimizar a performance, manter o layout organizado e criar experiências mais dinâmicas e responsivas para o jogador. Dessa forma, o Widget Blueprint se torna uma ferramenta poderosa tanto para montar interfaces completas do zero, quanto para criar peças modulares que podem ser reaproveitadas em diferentes partes do seu jogo. Veremos muitos exemplos no decorrer do curso, mas espero que tenha dado para entender os conceitos aplicados nesta aula. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!